Então, Pentacam do olho direito Você vê alguma alteração nesse Pentacam? tem essa leve assimetria inferior, mas não tem elevação posterior condizente. Então, meu direito é um Pentacam normal. Vamos para a próxima tela. E agora? Olha, continua sendo normal para mim. Tem só o índice ali em amarelo, IHD, mas o restante todo normal, ISA bom. Lembrar que o IHD é o índice mais sensível de todos esses aí do Pentacam. Uhum, Qualquer alteração de assimetria, o IHD vai acusar. perfeito. Então, não é um índice que a gente vai descartar a cirurgia de cara só por ele estar alterado. Perfeito. Certo. No olho direito, tanto o PTI começa a descer um pouquinho ali no final, mas bom ainda. Para mim, o olho direito não tem alteração, poderia operar. Você vê, não tem elevação posterior, arte máximo normal, uma boa espessura, o PTI muito normal e um bege Bege não. normal. Ok? Sim. Vocês veem alguma coisa diferente aí? Para frente. Vamos. Tem um índice aqui que não é tão importante, mas chama atenção. Qual que é a distância do centro da córnea do ponto mais fino? É o IT. Ele deve ser abaixo de 1,90. Aqui está 1,41. Chama atenção, tem alguma coisa diferente. Vamos continuar. Agora o olho esquerdo. Isso aí já foi 7 dias após para uso da lente de Perfeito. contato, né? O olho esquerdo também, uma discreta assimetria inferior. A elevação posterior parece normal. Tem duas áreas aí, na verdade, tem uma elevação menor do que o normal, né? As duas ilhas azuis. Paquimetria é boa, a espessura corneana é boa. Vamos dar uma olhada nos índices. O IHD desse daí também alterado, mas o restante dos índices normais até o momento. Bom, arte máximo bom. Elevação posterior para mim está normal também. PPI normal, BED normal. Qual que é esse índice DF mesmo? Qual índice? DF, tá em amarelo. Ah, tá. Esses índices aqui, eles não são analisados individualmente. Eles Só em são conjunto usados com para definir o BET. perfeito. E o BED tá A bom. média deles deve estar abaixo de 1,23. Uhum. É um paciente que poderia operar. E alguém quer fazer algum comentário ou vamos para frente? Você operaria então, Rafael? Eu operaria. Tá. Alguém não operaria esse paciente? Eu só achei estranho essa topografia dele, né? Que não, principalmente do olho esquerdo, ela não condiz com o Pentacam. Esse padrão da Mas foi antes de topografia. parar de usar a lente de contato. Ah, foi Mas antes esse da padrão lente, não né? foi antes da lente, no caso? Não, essa Entendi. topografia aqui já estava sem usar lente de contato.
Eu também tinha entendido que estava sem a lente já. Uhum. Bem diferente da topografia da tomografia, né? Mas são tecnologias diferentes. Uhum. Entendi. Então, eu acho que também faria a cirurgia. Bom, eu digo o seguinte, gente. Sempre que a gente tiver dúvida, a gente deve usar os critérios de Handelman, que nos ajuda a tomar a decisão. Aqui eu fiz um resumo de todos os índices do Pentacam. Eu pus uma estrelinha para mostrar os mais importantes. Aqui está o PTI, que é muito importante, o BED é muito importante, a arte massa é muito importante, o PTI, né? O K máximo, a elevação posterior, o KISA e a paquimetria. Os outros índices são secundários, mas quando você avalia toda a córnea, você deve considerar todos os índices. E nessa condição, então, operamos ou não? Observe que o Pentacam está muito normal, né? Mas tem uma córnea simétrica. Operamos ou não? Bom, gente, eu quero a participação de todos. Na minha opinião, sim. Não vejo uma contraindicação à cirurgia, não. Alguém não operaria esse paciente? Vamos para frente? Alguém tem alguma dúvida sobre esse caso? Não. Nesse caso, só para complementar, o que é que foi feito? PRK, LASIK, báscula, o que é que foi definido para ele? Ainda não sei, não chegamos à conclusão do caso. Ainda vai ter. Nós não sabemos nem se deve operar ou não chegamos a essa conclusão. Mas pelos critérios lá de Handelman, tá tranquilo, doutor? Vamos para frente. É o que está calculando. A conduta, gente, eu coloco sempre o seguinte: perfil do paciente é muito importante. Esses casos borderline, você deve avaliar. O paciente é um paciente que aceita correr risco? O paciente valoriza muito o procedimento? O paciente se compromete a fazer controles periódicos? Se esse paciente for um paciente fácil de você conversar, de entender, você pode operá-lo. Mas não é uma córnea normal. Você tem que dizer isso para ele. Ele tem que assumir o risco. E que eu coloco? Conduta. Perfil aceita pequena possibilidade de fazer um crosslink. Sim, eu faria um PRK, uma báscula. O paciente não aceita o risco de fazer um crosslink. Não operaria. Eu vou dividir esse risco com ele. E vou deixar isso aí que muito claro, inclusive no consentimento informado. O risco não pode ser só do cirurgião. Se o paciente não aceita correr risco, então é melhor não operar. Então, conversando com esse paciente, ele optou pela cirurgia. Então, foi feito um PRK, nunca faria um LASIK numa córnea assimétrica, e aqui foi feito o planejamento. Uma hipocorreção do olho esquerdo. Aqui está o resultado. No 7º dia, ele estava ótimo, 0,7 e Aguirre. Mas com alguns dias depois, a córnea dele estava desse jeito. Alguém pode sugerir o que aconteceu? Vamos lá, gente, vamos desenvolver o raciocínio. Saiu a lente? Não, Pode ser corpo estranho? não. Parecendo uma reação química? Exatamente. É um paciente que a gente orienta a usar lágrima artificial com frequência,
Se o paciente usa uma lágrima de má qualidade, frequentemente ele tem cloreto de besalcônio. Ele às vezes vai na farmácia, o farmacêutico vende para ele um lubrificante mais barato e o paciente tem uma toxicidade dentro do epitélio. Então, é suspender esse tipo de lubrificante e passar um lubrificante sem conservante. Passar compressas geladas para dar conforto e tudo bem. Como é uma córnea anormal, porque tem uma simetria importante, acompanhar esse paciente sempre. Então, com 60 dias estava muito bem, manter controle periódico, fiz uma sensibilidade ao contraste, porque se ele começar a desenvolver algum problema, ele gera aberrações e piora a sensibilidade ao contraste. Vocês observem que a hipocorreção do olho esquerdo piora a qualidade de visão. Quem não tem quantidade, não tem qualidade. Então, aqui está a córnea após a cirurgia e esse paciente fazer um controle periódico. Vocês observam que se for pelo Pentacam, eu não teria essas preocupações todas, porque o Pentacam é muito normal. Então, vamos lá. Rafael, lê para nós aí. O que é que nós podemos aprender com esse caso? Este caso gera dúvidas em todo cirurgião refrativo. A capacidade do paciente entender os riscos e benefícios do tratamento é fundamental. Observe a reação, expressão facial do paciente ao se colocar a possibilidade de alguma complicação. A decisão pela cirurgia foi tomada após 3 meses de acompanhamento e esclarecimento. A topografia era alterada, mas os principais índices do Pentacam estavam favoráveis. Deixei claro que o crosslink poderia ser necessário. Você poderá resolver qualquer intercorrência desde que esteja disponível. Topografias periódicas deverão ser feitas. O paciente deverá ser reavaliado em caso de piora da visão. Gente, Apesar só um de minutinho, muito... Rafael. Tudo isso é muito lógico, mas a maioria dos médicos não fazem isso. Pode continuar. Apesar de muito indicada em presbíteros, a báscula compromete a qualidade de visão. Como nós vimos na sensibilidade ao contraste. Exato. Casos desafiadores como este só devem ser operados se for importante a menor dependência de óculos, mais paciente bem esclarecido, mais aceita os riscos, mais controle periódico. Ectasia pós-refrativa ocorre nos meses subsequentes. Neste período, os controles têm que ser frequentes nos casos desafiadores. Em caso de ectasia, o crosslink deve ser feito precocemente, antes que haja piora da visão. Se não houver uma ótima relação médico-paciente, não opere casos como este. Se você não se sentir confortável para fazer a cirurgia, também não opere. Inconscientemente, você passará insegurança ao paciente. Topo alterada, O profundidade de fator de risco ablação. mais importante, mais do que a profundidade de ablação, mais do que a idade e mais do que a paquimetria. Você observa que a paquimetria é o que tem menos impacto de risco de ectasia. Certo? Uma córnea fina não significa o impedimento, mas um paciente mais jovem, uma produção de profundidade de ablação alta ou uma topografia alterada são fatores que você tem que considerar com muita importância. Perfeito. PTA de 25%, PAC residual 478 com a zona ótica de 6 milímetros. Esse cálculo é útil, porém validado para córneas normais. O PTA foi feito para LASIK em córneas normais. Essa córnea não é normal. Gente, alguém quer fazer alguma pergunta sobre esse caso? Ô, Reinaldo, Pois não? tu fez LASIK normal ou topoguiado? Não foi PRK. Desculpa, PRK normal ou topoguiado? Ô, Cláudio, eu não tenho certeza. Deixa eu ver aqui. Sinceramente, aqui não consta. Eu teria que ver no pronto. Ah, deixa eu ver aqui. Espera aí, quer ver? Deixa eu ver aqui uma coisa. Cadê o mapa? Aqui. Mas seria uma boa ser topoguiado? Sim,
Se o cilindro for compatível com o cilindro refracional, o eixo também. Isso é muito importante, porque se não houver uma coincidência de quantidade de cilindro e eixo, não deve fazer topoguiada. Eu já tive paciente que eu fiz topoguiada, tinha 2 de cilindro na topografia, a refração tinha 1, eu fiz a topoguiada, o paciente ficou plano, a córnea, e ele induziu um astigmatismo no contra-eixo. Ou seja, o topolyzer quer corrigir a córnea, ele não está preocupado com o sistema óptico do olho. Se parte do astigmatismo está compensado pelo cristalino, o topolyzer vai corrigir o astigmatismo todo e você vai desequilibrar esse equilíbrio dado pelo cilindro interno. Tomar muito cuidado com isso. Ok? Ok. Bom, Arnaldo, você quer fazer um comentário? Cláudio? O Cláudio foi Quero muito sim, Reinaldo. eficaz. Ele observou que aquilo era uma toxicidade ao colírio. Tome cuidado, o colírio lágrima não são todas iguais. Oriente o paciente. Eu quero que você use esta. Não tem uma excelente ou melhor que todas, mas tem algumas muito ruins. Você deve evitar. Então, prescreva 2 ou 3 opções boas. Em cirurgia refrativa e tratamento de qualquer ceratite, pessoal, realmente não existe mais indicação nenhuma de você usar o alarme artificial com conservante, seja cloreto de benzalcone ou não. Então, nós temos bons produtos aí no mercado, nem vou citar nome aqui, porque todo mundo já conhece, mas é imprescindível que seja prescrito lubrificar, até porque o paciente vai usar durante alguns meses. Se ele usar um produto que tem cloreto de benzalcone, certamente ele vai se envolver em toxicidade e uma reação química e alérgica que vai atrapalhar o resultado da cirurgia. Talvez o item mais importante de todos esses é o paciente, o perfil do paciente, realmente. O paciente que não tem uma topografia, uma tomografia absolutamente inocente e não quer correr risco nenhum, ele não deve ser submetido a nenhuma cirurgia refrativa. Não é aquele paciente que te pressiona no pré-operatório, que é a fase do cordeiro, que ele quer ter certeza que a cirurgia é 100% segura, que ele não tá correndo risco nenhuma de ter alguma complicação, que ele não corre o risco de perder qualidade de visão, esse paciente não deve ser operado, principalmente se ele tiver qualquer aumento de curvatura inferior, por menor que seja. Então, o perfil do paciente é que vai realmente dizer se o paciente deve ser operado ou não. Ok? Então é isso, Reinaldo. Alguém quer perguntar mais alguma coisa aí para o Reinaldo? Alô, Reinaldo? Oi? Estou te ouvindo. Está me ouvindo aí? Ele está meio truncado, Reinaldo. Fala mais perto. Você está usando o celular? Fala mais perto do celular, por favor. Você está me ouvindo? Sim. Tá, né? Pelo celular agora melhorou? Melhorou. Agora melhorou. Porque de vez em quando está cortando tá bom. um pouco, sabe? Só para lembrar essa questão da lágrima artificial, quando foi lançada a primeira lágrima à base de hialurônato de sódio, eu fiquei muito satisfeito. E falei até com o pessoal do laboratório. O ácido hialurônico faz parte da nossa lágrima, faz parte da matriz citoplasmática, é um proteoglicano que é muito importante na consistência do colágeno, da córnea. Então, a lágrima artificial à base de hialurônato de sódio é uma ótima, porque vai, vamos dizer, é o mais próximo da lágrima possível. E fiz um trabalho na época, mostrando para o pessoal que estava presente lá, qual que era o grau de aceitação dos pacientes do colírio de hialurônato de sódio em relação a outros, como a carmelose, sorbitol e vários outros lubrificantes. Que realmente o hialurônato de sódio ele tem uma vantagem muito grande. A gente deve dar preferência para esses aí. Qualquer um deles, já tem vários no mercado. Perfeito. E Alguém não quer fazer deixar mais para o algum paciente comentário? escolher, eu quero só lembrar o seguinte, se a gente deixar por conta do paciente, ele vai lá no
uma rede dessas. Aí vai escolher o lubrificante mais barato que tiver, um Lacrifilme, um Lacmapus, um colírio com conservante. Então, realmente é imprescindível que você indique, se você não quiser indicar um produto, indique 2 ou 3, mas sempre aqueles realmente sem conservante. Vamos convidar agora o doutor Vinícius para apresentar esse segundo caso para nós, por favor. Isso aqui é uma das regiões mais bonitas de Portugal, no sul de Portugal, na região do Algarve. É muito bonito. Aqui está o prontuário desse novo caso, 27964. Então, vamos lá, Vinícius. Tá me ouvindo? Sim, perfeitamente. Beleza. Paciente sexo feminino, 10 anos de idade, primeira consulta, em 2010, não quer usar óculos. Apesar de muito alérgica, fez uso de lente de contato gelatinosa, menos 3,25, menos 2,5 durante muitos anos. 2015, apresentava ceratite punctata, a refração de menos 3,50, menos 0,75 no eixo 180, com a visão de 1, e no olho esquerdo, menos 3,25 e visão de 1 também. Realizava tratamento para alergia e suspenso o uso das lentes de contato gelatinosas. Eu vou ler essa de baixo também, porque essa topografia é de 2019, né? Exato. Que 2017 a 2020, nesse período, não voltou à consulta, usou lente de contato gelatinosa sem controle médico, com frequentes irritações nos olhos. Então, a gente tem essa topografia de 2019, com o olho direito, com o K mais plano e o K mais curvo dentro dos parâmetros assim, da normalidade, um SI normal também. A gente percebe um astigmatismo regular, ou levemente, regular mesmo. Tem uma simetria leve inferior nesse olho direito, mas não acho considerável assim essa simetria. No olho esquerdo me parece mais um oblíquo, um astigmatismo mais oblíquo, né? Perfeito. E também com os Ks, tanto plano quanto mais curvo, aparentemente dentro da normalidade, mas já com um sinal de alarme, vamos dizer assim, no SI, que já estão mais alaranjado, né? Mas ainda abaixo do valor de referência, né? Em janeiro de 2021, Deixa eu lembrar uma 20 coisa, anos. Vinícius. Cada topógrafo tem um algoritmo de detecção de ceratocone. Quando você fala de topografia com tomografia pelo Pentacan, você considera a diferença IS de 1,4. Nesse topógrafo, que é o Medimonte, essa diferença deve ser menor que 1. Você vê que aqui está 0,45, está verde. Aqui está mais de 1 e está amarelo. Ok? Sim. Ok. Só Então essa seria seguinte, menor que 1 SI. Aqui são outras coisas aqui, ó. SAI, índice de assimetria escleral. SRI, índice de regularidade escleral. IS, index, é o índice de assimetria inferior-superior. Tá? Certo. Aqui a esfericidade. A flat é ao quadrado. Lembrar que quando você mede a esfericidade com E ao quadrado, o valor ele é negativo. Então, quando você tem 0,35, é menos 0,35. E aqui, menos 0,39. Normal. Aí, em janeiro de 2021, essa paciente voltou, já tinha 20 anos, e voltou para trabalhar cirurgia refrativa. Ela informa miopia estável há 2 anos, e uma refração de menos 6,50, menos 0,75 a 180, menos 5, menos 1 a 150. Uma PAC ultrassônica de 532 no direito e 538 no olho esquerdo. Lembrar, gente, que sempre que eu coloco a paquimetria, eu uso o menor valor que o paquímetro mediu. Eu não uso média. Exatamente para aumentar a segurança. Aí o menor valor que foi medido, mais central mesmo. Não, eu procuro o valor mais... o valor menor. Porque no ceratocone, a córnea mais fina, ela é temporal inferior. É paracentral temporal inferior. Entendi.
Aí essa paciente já estava com a miopia estável em 2021 e pergunta conduta, PRK, LASIK, manter lente de contato ou outra. Essa paciente tem uma nova topografia dessa época ou não? Porque por ser um paciente mais jovem, assim, eu acredito, e com essa história de alergia, eu acredito que seria bom repetir a topografia e, às vezes, se tiver alterado, até um Pentacan também. Não, não tinha, não. A conduta foi essa aí. Uhum. Avaliar a estabilidade refracional e mapeamento de retina, porque ela já era automíope também. Lembrar, gente, você operar um jovem com a miopia em evolução é você plantar tempestade. Você vai colher tempestade. Uhum. Porque o paciente vai continuar sua progressão normal e vai voltar reclamando que o grau voltou. E ele vai ter dificuldade de entender que aquilo foi a evolução natural da doença. Então, se você não tiver certeza, é melhor não operar. Porque muitas vezes você opera e ele depois não tem córnea suficiente para você reoperar. Aí vai ter um problema mais sério. Até a adaptação de lente, às vezes, é mais difícil. Certo. Ficou claro aí? Podemos para frente? Podemos. Vamos lá. Então, agora, em julho de 2021, ela voltou para avaliação da cirurgia refrativa, usando lente de contato, suspenso o uso da lente de contato e repetida a refração. Estática, -6 do olho direito e do esquerdo, -4, -0,5 a 165. Aí, conduta, PRK, LASIK, manter lente ou outra. Essa paciente, ela manteve estabilidade refracional, né? Mas esse astigmatismo oblíquo dela também me deixa um pouco receoso, assim, em indicar já. A gente não tem... astigmatismo oblíquo não é fisiológico. Você tem que provar que não é problema. Uhum. Ok? Aí, ok. Principalmente quando esse astigmatismo corneano ele está nesse sentido. Em direção a 60 graus no olho esquerdo e 120 no olho direito. Isso é muito característico do ceratogônico. Então, vamos lá. Jovem, alta miopia, independente de qualquer outra coisa, é mandatório você fazer um Pentacan. Então, vamos lá, para o Pentacan. Você viu alguma coisa errada aí? Aí no Pentacan do olho direito, o mapa de a curvatura axial anterior, não vejo nenhuma alteração assim que chame a atenção. Na elevação posterior também não tem nenhuma área que está mais elevada assim. Lembrar que uma ceratometria baixa não afasta a ceratocone, mas uma ceratometria alta é altamente suspeita de ceratocone. Assim como uma córnea espessa, não é indicativo de que não tenha ceratocone. Mas uma córnea muito fina é suspeita de ceratocone. Principalmente a parte de 470. A esfericidade normal, vamos para frente. Você viu alguma coisa diferente? O CTSP também parece estar normal, está dentro da média, né? E o PTI também. Tem a queda que já é prevista, né? Mas não tem nenhuma. Não tem uma queda mais acentuada que foge desse valor de referência. Acima da média, inclusive. Tudo normal, né? E os valores do D também normais. Central, IT, tudo normal. Elevação posterior. Elevação posterior, você olha os pontos centrais onde tem uma bolinha e olha essas três medidas abaixo.
Aqui é mais 8, mais 1, mais 6. Muito normal. Sim. Olha o olho esquerdo. Aí no olho esquerdo a gente já tem uma leve curvatura aumentada inferior, discreta. Também tem uma ceratometria mais baixa, uma esfericidade normal. Na elevação posterior tem uma áreazinha mais, seria temporal inferior ali, mas discreta, assim, de elevação na cor amarela. Mas pelo Pentacan nada que me chamaria tanto a atenção assim. Lembrar que nós devemos valorizar o Kisa percentual. O Pentacan nos dá o Kisa. Kisa percentual é esse Kisa dividido por 100. E o S aqui deve ser menor que 1,4. Uhum. Alguma alteração? Não, que eu tenho percebido aqui. E agora? Mapa de Belém-Ambrósio. Aí no mapa de Belém-Ambrósio também não traria nenhuma alteração. Mauer 400, Marconi 400 e... O que é isso aqui? 32, né? PT de 0,8, Camacho 44, BED 0,99, PTI, você deve olhar entre 6 e 8 milímetros, viu, gente? Entre 6 e 8. Uhum. A geração posterior aqui, uma manchazinha aqui, que chega até 14, mas também não é nada que preocupe. Uhum. Então vamos lá. E aí? O que fazer com esse paciente? Essa paciente, quando a gente mostrou lá nos outros índices que a gente avalia quais são os principais que a gente tem que avaliar para saber risco também de ectasia, a gente fala que a irregularidade topográfica é a principal, né? E essa paciente tem uma irregularidade topográfica que não se demonstra no Pentacan. Perfeito. Eu acho que a gente teria que alinhar com ela os desejos dela também. Acho que a gente deveria alinhar com ela. A gente deveria alinhar com ela os riscos também, os desejos dela, igual foi mostrado no caso anterior. Certo. Então, lembrar o seguinte, gente. O principal fator de risco de ectasia é uma topografia alterada. É raríssimo você ter uma topografia normal com um paciente com ceratocone. Você pode ter um Pentacan normal, com ceratocone, mas uma topografia absolutamente normal é muito difícil. E aí, operamos ou não esse paciente? Acredito ser discutido com ela essa possível necessidade de fazer um crosslinking após, de ter acompanhamentos frequentes e avaliando o desejo dela de operar e a aceitação dela dos riscos, poderia operar. Agora, uma coisa é o seguinte, você falar isso com um paciente de 38, 40 anos, já tem uma é verdade, ela tem biomecânica 21 anos, né? É uma coisa. Agora, você falar isso com um jovem que é inconsequente, que está querendo muito pela vaidade ficar livre do óculos, ele não avalia risco. A inconsequência do jovem não avalia risco. Por isso você tem que conversar com esses pacientes sempre com os seus responsáveis. Uhum. A opinião do jovem, para mim, não vale nada. É importante os pais estarem de acordo e entenderem os riscos e os benefícios, evidentes. Operamos ou não? E tem uma coisa nesse exame desse paciente que me incomodou muito. Vamos para frente. Então, aí o que tem de alterado? No Pentacan, assimetria inferior leve, assimetria inferior, a esfericidade menos 0,37, o IHD. Restante tudo O normal.
Aham. Aí o IHB também Pentacam não me normal, 15, preocupa, o gente. IS normal. O Pentacam não me preocupa. O que me preocupa é essa topografia. Uhum. Então, eu optei por não operar. Por quê? Você observa o seguinte: quando a gente tem dúvida, utilize os critérios de Handelman. A idade é mais importante do que a paquimetria. Eu tenho uma córnea com astigmatismo oblíquo, uma alta miopia. Essa combinação jovem com alta miopia, gente, ela é explosiva, principalmente se a córnea não for muito espessa. Então, vamos lá. Aqui são os critérios de Handelman. A gente avalia topografia, ela pode ser normal, tem um bow tie assimétrico, é o índice 1. Ele pode ter um STIP, que é uma assimetria inferior. Tem 3, o ranking, né? 4, se for uma topografia de ceratocone, um padrão ceratocone. Depois vem o leito residual estromal. Quando ele fica acima de 300 no LASIK, ou acima de 450 no PRK, é zero. Quando ele vai ficando cada vez menor, você vai criando rankings que são de risco. Porque quanto maior o ranking, maior o risco. A idade, observa a idade. Quanto mais jovem, maior o risco. Observa a paquimetria. Quanto menor a paquimetria, maior o risco. Quanto maior a metropia ser tratada, maior profundidade de ablação, maior o risco. Então, qual seria o critério de risco de Handelman desse caso, Vinícius? Vamos lá, começa pela topografia. A topografia seria Você vê alguma simetria? Você vê um bow tie assimétrico? Você vê um STIP inferior? Você vê uma córnea padrão cone? Não, acho que seria um. Tem uma leve assimetria, né? Então, é um bow tie Aí seria assimétrico. Isso, seria número 1 esse. Então, número 1. Agora, se você for perceber, olha com bastante detalhe essa topografia, Vinícius. Olha aqui o eixo da asa superior do astigmatismo e o do inferior. Ele não é ortogonal. Vamos de novo, olha lá. Entendeu? Uhum. Isso, gente, é um sinal muito importante de ceratocone. Não a simetria, mas a perda de ortogonalidade. Então, sempre que você tiver uma perda de ortogonalidade, ela é muito mais importante do que uma simetria. Então, por isso que eu questionei aqui, ó. Você podia até falar numa topografia normal, que ela está levemente perda de ortogonalidade. Mas mesmo que você não considerasse, a idade do paciente foi crucial. Ou seja, 3 mais 1, 4. Alto risco para LASIK. Esse critério não foi determinado para PRK. Com certeza é menor. Mas um paciente muito jovem, 20 anos, um astigmatismo oblíquo, com perda de ortogonalidade, mesmo com PTK normal, eu não acho que você deve operar esse paciente. Você deve fazer um acompanhamento para ver o que vai acontecer com essa topografia. Ok? Ok. Mais um caso onde a topografia que nos fez ficar cauteloso. Não o Pentacam. Pentacam é totalmente normal. Vamos lá. O que você pode considerar desse caso? Então, pacientes muito motivados para a cirurgia refrativa relatam instabilidade refracional para fazer o procedimento. 2, não era possível. O paciente que quer operar, ele mente. Ele vai dizer, não, meu grau está instável. Ele quer operar. Agora, se der problema depois, o problema passa a ser seu. E 2, não era possível confirmar a estabilidade refracional, não fez controle durante 5 anos. Sua miopia aumentou nesse período de menos 3,5 para menos 3,25, para 6, para menos 6 e menos 4. 3. Ele vem com menos 6 e menos 4. Quem garante que vai ficar em menos 6 e menos 4?
6. Esta paciente não seguiu as orientações, suspender o uso de lente de contato gelatinosa, não fez controle durante vários anos e só voltou porque tinha frequentes problemas com as lentes de contato. Ou seja, é um paciente negligente. Você tem que ver o perfil do paciente. Se é negligente antes, vai ser negligente depois. E 4. A maior elasticidade das córneas jovens aumenta o risco de ectasia. 5. Pelos critérios de Handelman, apesar dos índices do Pentacan estarem normais, o risco de ectasia não justifica o procedimento. O principal fator de risco está alterado. Que é a topografia. Isso. 6. Aguardar a estabilidade refracional indica prudência. 7. Fazer o procedimento com a miopia em evolução trará grande desgaste ao voltar a usar óculos lente de contato. Reoperações aumentam o risco de ectasia. E 8. O perfil dessa paciente não é favorável, negligente. 9. Jovem, com alta miopia, devemos analisar com muito cuidado. Sim, essa mistura, essa combinação é explosiva. Jovem com alta miopia e córnea fina, tem tudo para dar errado. Bom, alguém quer fazer mais alguma consideração sobre esse caso? Cláudio, Arnaldo? Eu não sei quem mais está na Acho que sala. está muito claro, Reinaldo. Vamos em frente. Eu Alguém quer queria fazer algum fazer. Cláudio comentário? Cury, quer comentar alguma coisa, Cláudio? Eu quero. Faça favor. Teve algumas coisas me chamaram, duas coisas me chamaram a atenção nesse caso, que é uma miopia em evolução e uma paciente que com 10 anos de idade, ou talvez, se eu não me falha a memória, com 10 anos de idade já começou a usar lente de contato. Então, é um perfil de que não aceita óculos ou não quer óculos e que, sei lá, talvez por vaidade. Então, realmente, é um perfil não só negligente, mas também com uma situação que a pessoa excede os limites, né? Talvez de usar ou não usar a lente. Não estou dizendo que não se possa usar uma lente de contato em um paciente jovem, mas não é o natural, não é o usual. Então, você começa a perceber o perfil psicológico da pessoa. Talvez da família, Cláudio. Ou Talvez da seja, se uma família, da criança com mãe. 10 anos começa a usar lente de contato e não quer usar óculos, provavelmente a família é refém dessa criança. Isso é Exatamente. muito ruim. E a outra coisa é que hoje também a gente já tem até autorizações e acordos aí do CBO e do Conselho para a gente usar a atropina para poder parar ou frear a evolução dessa miopia. Não só isso, mas também lentes de contato específicas, aí de valor melhor ou não, ou questionável, e óculos também que estão aí no foco dos oftalmologistas para poder tentar evitar essa progressão de miopia. Então, não esquecer disso e conduzir, Perfeito. né? O uso da óculos era todo dia. Só lembrando que essa paciente veio em 2010, depois ela teve um problema com lente em 2015 e voltou só em 2020. Quando ela voltou em 2020, ela está com 20 anos, ou seja, não tem indicação de tratamento com atropina. É. Então, é uma paciente que realmente não era uma paciente confiável. Mas como hoje a gente tem essa autorização, vamos dizer assim, do uso da atropina, a gente não esquecer dela, né? Com certeza. Quanto mais jovem, maior a possibilidade dela ser útil, né? Muito bem. Alguém quer fazer mais algum comentário sobre esse caso? Vamos em frente, vamos chamar o doutor Rafael Raage para comentar o próximo caso aí, por favor. Eu vou trazer um caso aqui de OCT, que foi o assunto da semana. Esse é o prontuário, se alguém quiser tirar mais alguma dúvida. Quais as razões para se pedir um OCT, Rafael? Tá me escutando? Vamos lá. Reinaldo? Pode falar, estou te ouvindo. Tá me escutando? Pensei que o microfone estava mudo, desculpa. Pode começar? Claro. Para que solicitar um OCT de córnea? Primeiro, avaliar a espessura e a profundidade de uma opacidade a ser tratada com PTK. Segundo,
Acompanhar a evolução do Raise. Terceiro, avaliar a espessura do flap e estroma pós-refrativa em córneas mais finas. Quarto, ficar atento à necessidade de crosslink precocemente. Estroma residual no limite. 5. Usar o mapa epitelial em casos borderline. 6. Medir a profundidade da câmara anterior e a extensão WW para liofásica. Branco a branco, né? Para calcular o grão da lente. Branco a branco. Avaliar a reoperação pós-LASIK. Medir a espessura do flap para decidir se levanta o flap ou faz um PRK. Alguém tem alguma dúvida sobre as indicações do OCT em refrativa? Então vamos para frente. Paciente submetido a LASIK, MK, plataforma 140, refração, -6 a -0,5 a 180, -7 a -0,5 a 180. Uma PAC ultrassonográfica de 600, a espessura do flap de 140. A profundidade da ablação. Como é que você calcula a profundidade de ablação? Vai. Pegar a gente tem uma fórmula chamada Mannerline. Eu vou colocar aqui para você para te refrescar a memória. Então, olha aí como é que é o cálculo da profundidade de ablação em micra. Entendeu aí? A profundidade de ablação, ela é igual a zona ótica ao quadrado multiplicado pela quantidade de dioptria a ser corrigida dividido por 3. Quanto maior a zona ótica de ablação, maior a profundidade. Ok? Sim. Então, foi calculado, então, aqui, observa aqui, lembrar que é dividido por 3. Esse 3 aí quer parar cá embaixo. Pode, tudo bem. A zona ótica ao quadrado, vezes a profundidade de ablação, dividido por 3, deu 106 micra. A paquimetria do OCT pré-operatória foi 629 micra. O estroma residual vai ser a paquimetria prévia, menos a espessura do flap, menos a profundidade de ablação. Então, você deve, teoricamente, ter 354 micra. Será que é seguro você fazer uma reaplicação? A profundidade do flap, ela é estimada. Ela pode ser geralmente maior, ou pode ser menor. Razão pela qual, às vezes, faz um free cap ou um buttonhole. Então, vamos ver aqui. Aqui está o OCT. Aqui nós medimos a espessura total. E aqui a gente mede a espessura do flap. Para a gente saber, esse flap aqui deveria ser 140. Olha quanto que ele chegou. 170. Ou seja, 30 micra ali não vai trazer resistência biomecânica. Entendeu? Se fosse uma córnea fina, 30 micra poderia fazer uma grande diferença. Observe o outro olho. Mesma coisa. Paquimetria prévia 600. O flap criado deveria ser 140. Aqui foi criado um flap de 154. Então, você multiplica a zona ótica de ablação pela quantidade de dioptria a ser tratada, dividido por 3. Deu 106 micra. Se a paquimetria pelo OCT prévia era 629, e a espessura total da córnea aqui, depois da ablação, 523, você tira aqui a quantidade do flap, vai ficar 369. Isso que promove resistência biomecânica.
Tudo que está acima do flap não impõe nenhuma resistência. Você pode ter uma córnea muito grossa, mas se o flap for muito espesso, você vai ter uma biomecânica muito comprometida. Felizmente, os microcerátomos atuais são muito mais precisos. Porém, lembrar que geralmente eles fazem um flap mais espesso do que aquele da plataforma usada, que pode ser 120 ou 140. Ô, gente, vocês entenderam essa lógica aí? Como o flap não cola, você pode levantar 20 anos depois, ele também não exerce nenhum tipo de resistência biomecânica. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o LASIK. Porque às vezes você acha que deixou um estroma seguro e o flap foi muito profundo e não deixou uma córnea que a parte posterior ela é menos resistente. A parte anterior, onde foi feita a fotoablação, as lamelas são mais compactas e oferecem maior resistência biomecânica. Doutor Quem está Reinaldo. falando aqui está mostrando a topografia do paciente em diversos 18, 20 e 23. E existe um número de estroma residual mínimo que se deve, né, respeitar, que é de Perfeito. 250, né? Que Hoje já se fala muito em 300. que é LASIK. questionável porque é um número meio mágico, né? Parece que não tem uma Sim, explicação assim. Mas foi eu acho que 250. 250, a chance de ectasia é pequena. Mas com 300, essa chance de ectasia é bem menor. Aham. Por isso que o PRK ganhou tanto espaço. Porque com o PRK você não mexe nesse estroma posterior. Você deixa sempre o que deixa de espessura é uma córnea de resistência. Você mexe menos na biomecânica. Ok? E lembrar também que aqui esse Pentacan totalmente normal. O que nós podemos aprender com esse caso aí, Rafael? O LASIK ainda é uma técnica muito realizada em serviços de grande volume. Altas ametropias se beneficiam do LASIK por evitar o RASE. Altas ametropias com córneas finas aumentam o risco de ectasia, principalmente com LASIK. Em altas ametropias, mesmo com ótima paquimetria, a tomografia de córnea torna-se indispensável. O OCT de córnea é um exame pouco realizado em cirurgia refrativa, mas tem indicações muito interessantes em alguns casos. Não é um exame de rotina na cirurgia refrativa. Em geral, os atuais microcerátomos são precisos, mas não é raro o flap com maior espessura do que o indicado pela plataforma. Um flap mais espesso deixará o estroma residual insuficiente para manter a resistência biomecânica da córnea. Não trabalhe com limites mínimos. Considere uma redução da zona óptica ou até uma hipocorreção se atender a expectativa do paciente. Cirurgia refrativa é de resultado e não de meio. A segurança sempre em primeiro lugar. Em caso de dúvida, não opere. O RASE é cicatrização dependente, ectasia é cirurgião dependente. Sempre que você tem uma ectasia, é igual acidente de avião. Se você fizer uma faixa preta, você vai ver qual a razão da ectasia. Frequentemente por má avaliação. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque o cirurgião está sempre envolvido na ectasia. O RASE você pode alegar, e é verdade, que você teve uma cicatrização anormal, que é problema do paciente, e não tem a ver com você. Agora, a ectasia é sempre um risco maior de ser imputado responsabilidade ao cirurgião. Lembrar também o mapa epitelial. Eu praticamente não uso. Uso muito pouco, na verdade. Eu tenho um OCT de córnea que faz mapa epitelial muito bem. Aqui é muito bonito um ceratocone com a diminuição da espessura do epitélio, né? Mas quando o paciente chega a ter um epitélio muito fino, você tem muitos outros sinais já indicativos de ceratocone. Isso não é um sinal, vamos dizer, isolado.
ele geralmente vem acompanhado com outras alterações. Por isso que dificilmente isso me ajuda. Mas lembrar que pode também fazer uma diferença entre o ORPAD. Porque às vezes você manipula, como na orceratologia, o epitélio e pode dar a impressão de um afinamento. Então, a gente tem essa questão de fazer um diagnóstico diferencial com o ORPAD. Então, um caso desse aqui é um ceratocone, evidente. Né? Muito bem. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre esse caso? Eu gostaria, doutor Reinaldo. Pois não. Na verdade, sobre os dois casos, o primeiro caso, meu microfone estava desligado, eu não consegui falar, mas vou falar desse primeiro. Eu vi que tinha duas medidas de espessura, de paquimetria, do ultrassom, que deu 600 micra, e do OCT, que deu 629. Qual espessura geralmente você usa? Geralmente a gente nem tem o OCT tão disponível assim, né? O OCT de câmara anterior. E para poder fazer essa programação da reoperação, de levantar um flap, você sempre vai preferir a PAC do OCT? Então, veja bem, a medida da paquimetria do OCT, ela não tem a mesma precisão da paquimetria ultrassônica. A paquimetria ultrassônica é gold standard. Agora, para a gente fazer a avaliação da espessura total da córnea, você tem que considerar a medida do OCT, porque você também está medindo com o OCT a espessura do flap. Então, é importante você medir no OCT qual que é a espessura do flap, para que você tenha o cálculo de qual que é o resíduo do estroma posterior, que é o residual bed estroma. Se você não tiver essa medida, você vai ter que considerar apenas a espessura do flap e lembrando que a diferença entre a espessura da ultrassônica para o OCT. Agora, se eu tenho um flap muito espesso, eu vou considerar que eu tinha uma córnea com 600, tirou 170 de espessura e mais o quanto que ablou. Aqui pode dar um estroma maior, mas, na verdade, vai ter uma resistência biomecânica menor, porque a espessura vai ser menor. Aqui, por exemplo, mediu 629. A paquimetria deu 600. Então, se você pegar 600 menos 170 e menos 100, vamos dizer, de ablação, você vai ver que vai dar um residual menor do que aquele calculado pelo OCT. Ok? Isso é importante porque, às vezes, o paciente tem um resíduo ou tem uma evolução da miopia e a gente fica com aquela tendência de levantar o flap, que é muito fácil, para poder fazer uma reaplicação. Às vezes, não é aconselhável. É preferível você fazer um tratamento de superfície, já que esse flap anterior muito espesso não ajuda na biomecânica da córnea, mas ajuda na correção do grau residual ou daquele que veio aumentar por uma evolução natural da doença. Ficou claro? Alô? Perfeito. Mais ou menos. Eu acho que então o senhor usa a PAC do ultrassom para... Não, é? Oi? Não vão ficar com dúvida, não. Qual que é a dúvida que ficou? Então, sim, só para esclarecer. Para via de cálculo, o senhor usa a PAC do ultrassom, que é mais precisa. Perfeito. Só que para avaliar a espessura do flap, o restante dos parâmetros, aí a gente faria o OCT. Então, os dois exames são importantes nesse momento. Com certeza. Para reaplicação. Sim, Agora, para de reaplicação. rotina, se você deixou um leito residual seguro, faz sentido você ficar fazendo OCT. Agora, a gente sabe que o índice de ectasia é maior pós-reaplicação de laser, principalmente quando você levanta o flap, que você vai estar tirando aqui no leito residual. Esse 170 aqui não traz nenhuma resistência biomecânica. Já precisa tirar no estroma anterior. Entendi. Ficou claro? Sim, ficou claro. Ok. Então, vamos para... Alguém quer fazer alguma pergunta? Arnaldo, Cláudio? Ô, doutor Reinaldo, Reinaldo, pode falar. Diga.
Só uma dúvida. No caso do cálculo da profundidade de ablação, na parte da dioptria, quando o paciente tem um grau cilíndrico, você usa equivalente esférico ou você costuma somar esses graus? Eu somo, porque Você é mais soma, né? seguro. Eu Uhum. prefiro, por exemplo, Beleza. você tem 3 de astigmatismo, eu ponho 3. Eu não ponho 1,5, que O seria o equivalente equivalente não, né? esférico. Uhum. Beleza. Que eu Tá? já vi o pessoal Até colocando porque equivalente. o astigmatismo, ele, às vezes, tira até um pouco mais do que o componente esférico. Uhum. Não, beleza. Só Você isso. tem -3 com -3, eu ponho -6. Entendi. E abra mais ou menos 12 a 15 micra por dioptria. Se é 5 graus, vai ablar 60 micra. Se você aumentar a zona ótica, vai ablar mais. Se você diminuir a zona ótica, abla menos. Então, você pode também avaliar a segurança do procedimento, reduzindo a zona ótica se o paciente não tiver uma pupila muito grande. Entendi. Ok? Uma coisa é o seguinte, 6,5 ao quadrado é mais do que 36, que é 6 ao quadrado, com certeza. Então, essas pequenas diferenças podem aumentar a segurança do procedimento. Entendi, Perfeito. obrigado. Quantas horas? Vou voltar Reinaldo, para só casa, mais um enfatizar caso? aqui, dá para fazer mais um casinho, mas antes da gente passar para o próximo caso, lembrar o seguinte, a nossa tendência hoje em dia, numa eventual reaplicação de laser em um LASIK, é pelo PRK, transepitelial. Então, se você tiver, eventualmente, um residual de miopia a ser corrigido e essa córnea tiver todas as condições para uma nova aplicação de laser, é muito mais seguro você fazer uma aplicação de laser num PRK transepitelial. Será bem mais seguro para o paciente do que você eventualmente levantar um flap. Lembrar, quando a gente levantar um flap, é um procedimento extremamente simples e fácil. O único problema é que quando você levanta o flap, você pode estar semeando células epiteliais ali no estroma corneano e pode ter um crescimento epitelial que, se for na parte central da córnea, vai causar uma baixa na visão do paciente. Então, hoje em dia, a nossa tendência é, na eventual reaplicação de laser, fazer o PRK transepitelial ao invés de levantar o flap. E lembrar o seguinte, antes de você, toda vez que você tem uma miopia residual pós-cirurgia refrativa, principalmente LASIK, nós temos que fazer o diagnóstico diferencial de uma regressão ou de uma eventual ectasia que está começando. Se você tem um paciente que estava bem e começa a apresentar miopia, astigmatismo residual, a gente tem que fazer uma tomografia de córnea justamente para evitar uma ectasia. Tudo que a gente não deve fazer no ectasia é reaplicar o laser. A conduta é totalmente diferente, é o cross-linking, ok? Então, lembrar isso, é muito mais seguro para o paciente você fazer um PRK transepitelial, que no nosso laser chama Streamlight, ao invés de levantar flap. Vamos fechar agora com a doutora Ana Maria. Ana Luísa, quero dizer, para Luísa, sou esse eu. Bom, caso aí. gente, Vamos lá, Ana então vamos lá. Luísa. Isso aqui é uma das cidades mais bonitas do mundo. Isso é uma cidade do Cabo. Muito bem. Vamos lá. Luísa, então, vamos começar. Vamos lá. É um paciente feminino, 26 anos, portadora de alergia ocular, veio para avaliação de cirurgia refrativa e usa Patanol S com frequência. Então, de refração estática, menos 4,5, menos 1,5 a 170 e menos 2,5, menos 3 a 10. Bio normal também, paquimetria de 602 e 600, a PAC boa, microscopia normal. Mapeamento de retina também, tudo normal, né? Vítreo, vasos, tranquilo. Agora, na topografia dela, no olho direito, a gente vê um astigmatismo mais regular, né? Está a favor da regra. K1 e K2 também estão bons. No esquerdo, a topo também considero boa. Então, astigmatismo regular. Aí, de conduta, pela idade, eu solicitaria o Pentacan também. Leve a simetria no esquerdo, né? Mas observe que esses índices do topógrafo, esse topógrafo ele é muito sensível, mas não é muito específico. Ou seja, é raríssimo você dar todos os índices normais. Então, vamos lá. Então, Pentacan. Você pediu um Pentacan, não é isso? Isso. Vamos lá.
Aí pediram o Pentacan. Então, no Pentacan dela, o mapa epitelial também, para mim, tá bom. Você viu o mapa epitelial No, aí? a curvatura axial, né? A primeira tava bom. Não tem elevação posterior. A PAC dela eu não tô conseguindo abrir aqui, mas parece que tá boa. Você já tinha falado na ultrassônica que tava boa, né? É, mais de Então, 600. por esse aí, parece que tá bom. Agora, esse é o outro, que a gente continua. O Artmax eu não consigo abrir aqui, doutor, mas Aqui não, você não vê o arte máxima, não. no O arte próximo, máximo né? você vê no mapa de No Berlim-Ambrosio, Ribelinho que são Ambrosio. os índices de assimetria, ISA, IS, IHD, ISV, todos normais. Aparentemente tudo normal também, né? Todos normais. Esse é o mapa de Berlim-Ambrosio. De Aqui Ambrosio. você vê o arte máximo. Uhum. E o Então, PTI também tá bom. então a gente vê aqui que não tem. Esse T, gente, significa qual que é a distância em milímetros do ponto mais fino ao centro da córnea. Uma córnea normal, o ponto mais fino é central. Quando é uma ectasia, o ponto mais fino vai se tornando cada vez mais temporal inferior. E essa distância é medida pelo IT. Ok? Sim, Aqui está o PTI, entre 6 e 8. tá Aqui bom está o também, né? PET. E aqui está a elevação posterior. E aqui está o camáceo. Tudo muito normal. Ok? Sim. Aí, o olho esquerdo. Olho esquerdo dela. Tem Uhum. uma discreta, assim, se a gente for ver a curvatura, uma discreta assimetria, né? Um pouquinho, mas Aqui é pelos um botão parâmetros, assimétrico, né? parece que tá bom, que K1 e K2. K1, K2. Lembrando que K1, K2 baixo não é segurança de não ser ceratocone. Agora, se for Uhum. alto, alta suspeita, acima de 47,2, você tem que afastar a possibilidade de ceratocone, que a possibilidade é grande. E aqui? E parece que os índices estão normais também, né? Todos normais. Inclusive o 15, 19 e o IS 0,40. Elevação posterior parece que tá boa, e PTI dentro do normal também. Normal, arte máxima é um índice muito importante. Lembrar que o arte máxima é a divisão da paquimetria central pela progressão máxima. Se você dividir 500 e pouco por 0,92, vai dar 523. Ok? Sim, À frente? pode passar. Então tá aí. Operar ou não? Eu acho que operaria, sim. Bom. Então, o risco de ectasia, sempre a gente deve considerar isso. É maior do que o residual estromal, maior do que a idade e maior do que a paquimetria. Né? Uhum. Lembrar que uma córnea espessa, você tem ceratocone com córnea espessa. Certo? E tem córnea normal com paquimetria mais baixa. Então, considerando essa simetria, nós optamos então por fazer o índice de Random, ou PTA de Marconi. Então vamos lá. Qual que você acha que deve ser o índice de Random? O dela não é totalmente normal, né? Seria uma simetria inferior, 1. Eu estou vendo montanha assimétrica. Aqui tem uma asinha em cima aqui, ó. Aham. Quando ele não tem nenhuma asinha em cima aqui, ele é um boltagem, ele é uma simetria inferior. Seria isso aqui, ó. De inferior. SRA significa screw, que é uma perda de ortogonalidade. Tá?
assim como a simetria inferior também, é um sinal importante de ectasia. Vamos lá, qual que é a topografia aqui? Observa aqui a topografia e aqui do Pentacam. A simetria inferior. Não, aqui você tem que lembrar que aqui em cima tem também um bow tie. A simetria inferior quando você não tem bow tie. Tem. Não tem uma Voltar. borboleta. Uhum. Tá vendo a borboleta aqui, ó? Então não é, Aham. não é uma simetria. É um bow tie assimétrico. Assimétrico. Então tá lá. Assimétrico bow tie. O leito residual. O leito residual dela seria 4,5. Fez a 72 micra. É. Então seria provavelmente mais de 300, né? Certeza. É. Então, 0. A idade. A idade 26, não seria 1. Perfeito. É. A espessura central. Aí você considera esse da paquimetria mesmo? A gente considera a que for menor. Tá, 600, então, né? Então, muito maior do que 510, Zero. né? Uhum. E o equivalente esférico? Então, no olho. Aí você considera os Independente. dois? Ou Se for menor que 8, é 0. 0, tá. Então, 0. Ou seja, nós temos um índice de Randleman de 2, contaminado pela idade e um bow tie Baixo risco. assimétrico. Um índice é um risco baixo para LASIK. A PRK é mais baixo ainda. Então, quando a gente usa esses critérios de Randleman, a gente fica muito mais seguro. O PTA, quanto que seria? Espessura do flap. Considera o flap de 120. Mais 72 de ablação. Faz as contas aí. Uhum. 120 mais 72, 192. Dividido por... Quanto que, ó? Põe aí 580. 602 micras. Vai ficar Tá quanto muito. o PTA? 0,3. 0,3 menor que 0,4 é seguro para LASIK. Para PRK, muito mais. Para fentolaser, que você pode fazer um flap 110, mas também mais seguro. Então, considerando os índices de Randleman, considerando toda essa avaliação que nós fizemos, paciente muito bem orientada, então foi submetida ao laser. Ou seja, pequenas variações da topografia, no contexto de todos esses fatores de risco, você pode operar. Agora, quando você tem uma topografia claramente alterada, só ela já contraindica a cirurgia. Então, vamos lá, o que é que nós aprendemos nesse caso? Então, o maior fator de risco de ectasia isolado é a topografia alterada. Quando você tiver que fazer conta, considere o tratamento de superfície. Se o caso for borderline para tratamento de superfície, considere não operar. O Pentacam é muito útil para avaliar risco de ectasia, mas a topografia por disco de plástico deve ser valorizada sempre. Uma córnea com bow tie assimétrico é um fator de risco menor do que uma assimetria inferior. O maior fator de risco de uma topografia é a perda de ortogonalidade e não a assimetria. Então, devemos valorizar a assimetria inferior e superior. Em casos borderline, o paciente deve ser orientado para o maior risco de ectasia, se dispor a fazer controles periódicos nos primeiros anos e estar consciente da possibilidade de crosslink. Então, nesses casos, a melhor alternativa sempre é o PRK, mesmo com córneas espessas. Se o paciente não valorizar muito o procedimento e não quiser assumir os riscos inerentes ao seu caso, não operar. Muito bem, gente. Alguma pergunta? Eu tenho, doutor Reinaldo. Vamos lá.
assim como no caso daquela menina que começou a acompanhar com 10 anos e queria operar com 20, eu vi que o senhor colocou uma observação no slide que um teste de sensibilidade ao contraste normal afastaria uma presença de ectasia, mesmo com um astigmatismo assimétrico na topografia. Você tende a fazer teste de sensibilidade ao contraste pré-operatório nesses pacientes borderline? Quando eu tenho suspeita de ceratocone, eu faço. Veja bem, o ceratocone é uma aberropia. E a sensibilidade ao contraste ela é alterada pela expressão de aberrações. Então, quando você tem um ceratocone, nunca você tem uma sensibilidade ao contraste normal. Você faz um anel, o paciente pode ter visão 1, mas não tem uma sensibilidade ao contraste normal. Então, os ceratocones, quanto mais precoce você tratar, mais você restabelece a qualidade de visão. Por isso que eu gosto muito de, quando o paciente tem um ceratocone muito inicial, o ideal é você fazer um crosslink. E não ficar usando lente de contato. Lente de contato não vai estabilizar o ceratocone. E o anel também, depois que o ceratocone progrediu, ele também não vai restabelecer uma boa sensibilidade ao contraste. Ok? Gente, alguém quer fazer mais algum comentário? Vocês observem que eu trouxe vários casos onde o Pentacam era absolutamente normal e nós tivemos vários casos de dúvida, onde alguns casos não deveriam ser operados, baseado apenas nas alterações da topografia. Então, o Pentacam normal não é segurança para fazer uma cirurgia refrativa. Sempre faça uma topografia. Não faz sentido nenhum você examinar e agendar um procedimento refrativo para um paciente sem topografia, só com tomografia. Isso já está bastante claro para todo mundo, né? E uma topografia de Então é isso, qualidade, né? pessoal. Eu Exato. falei, não comprem topógrafos de má qualidade. Vocês vão ter problema. Pessoal, então, bom feriado para todos, boa Páscoa. Semana que vem estamos de Páscoa volta. para todos aí. Bom Um feriado, abraço, gente. Gente, um boa noite. abraço. Boa Jorge. noite. Muita paz Boa a todos aí, noite. viu, gente? Bom feriado a Até Até todos. mais, semana pessoal. que vem. Valeu, gente. Obrigado. Um abraço.